Bom dia Tocantins, bom dia Palmas, bom dia Brasil. Que eu gosto de falar assim, bom dia Brasil, bonito demais. Hoje é minha terceira participação aqui no Jam Podcast e tenho para vocês uma convidada muito legal. Ela, vou cumprimentar ela é professora. Esse título já gostei, que ela seja professora. Olha só. Vou mencionar aqui alguns dados dela. Professora, vereadora de Palmas, mãe, cristã, farmacêutica, empresária, advogada, graduada em psicologia, tocantinense, natural de Porto Nacional. Não é verdade? Pois é. Senhoras e senhores, com vocês, a professora Yolanda Castro. Que legal, que bom estar aqui com vocês, de satisfação imensa mesmo. Então, como você disse, professora Yolanda Castro aqui, e você dizendo tudo isso, eu falo assim, de coração, senti muito acolhida, até porque eu estou aqui num ambiente que tem você, como nosso entrevistador, e nós temos aqui também a Gisana Castro, que foi minha aluna, né? Pois que é uma testemunha viva dessa docência que carrego aí no nome, no título, né, como professora, que muito me orgulha disso daí, por saber que a gente vive aí nesse mundo ensinando e aprendendo reciprocamente, né? Como você disse, sou professora, farmacêutica, advogada, graduando em psicologia, e posso adicionar mais algumas aí, que inclusive a cosmetologia foi com que fez que a Gisana participasse da minha história de vida, né, lá na estética e cosmética, e também sou homeopata, né, farmacêutica homeopata. Estou há um tempo significativo, expressivo, importante na docência. Com a docência, de certa forma, eu abri o olhar para a questão política, porque é através da política que nós conseguimos as grandes transformações, e através do alunado, dos meus alunos, dos meus colegas de profissão, de tanta gente dialogar sobre essa política que é tão nossa, quando eu percebi, olha a professora Yolanda Castro inserida no contexto da política eletiva, porque na política social, na política acadêmica, nas demais políticas a gente já nasce nela, né? E a eletiva foi a que nós estamos. E aqui estou, pronta para trocar esse momento aqui de experiência, de compartilhar experiências com vocês e levar para o nosso ouvinte e também espectador, telespectador, um pouco da nossa história, né? Da nossa contribuição no nosso estado, esse estado tão acolhedor que é o Tocantins. Professora, primeiro que nada, obrigado por aceitar meu convite aqui no Jam Podcast. Somos um podcast novo aqui no Palmas. E sabe que eu me lembro de quando falo assim, professora Yolanda Castro? Sim. De minhas professoras, sabe? Eu lembro até a creche, sabe? Das tias. Sim. E todo o professorado que a gente tive na idade básica, média e até a faculdade. E sabe que depois dos pais, os professores são um mentor para um, sabe? Sim. É uma coisa muito importante para a vida de um professor. Por isso eu gosto desse título, professora Yolanda Castro. Sim. Pode falar. Pode falar? Você mencionando isso daí, há mais ou menos uns 15, 20 dias, eu voltei na minha cidade natal, né? Aliás, sempre eu estou lá, mas esse dia me marcou. Eu visitei a minha primeira professora, por sinal gostaria de mencionar o nome dela, que é a professora Yara Irene Costa Braga, conhecida como professora Yara. E eu disse a ela, professora, uma das minhas grandes paixões, digamos assim, algo que me toca é a música. E o meu amor pela música iniciou ainda na minha infância, quando ela era uma professora que ensinava muito música no dia a dia. Então ela sempre chegava na sala de aula cantando, ela estava sempre cantando, e isso fez com que eu crescesse com esse amor à música, e hoje posso dizer que assim, quando fala, se eu te conhecesse melhor, professora Yolanda, o que eu saberia que você gosta? E eu falaria a música. E foi uma inspiração de uma professora. Agora, não só essa, nós tivemos várias inspirações. Então, é como você diz, o professor, ele marca a vida da gente, né? É uma pessoa que é como se fosse, de fato, assim, alguém da família, está convivendo com a gente passa muito tempo com ele. E com isso a gente vai construindo esse carinho, né? Pois é, professora.
deixa eu falar uma coisa. Uma primeira questão que eu quero fazer em você. Uma frase que você falou numa entrevista é assim: política é uma ciência que tem como base e essência o amor, a fraternidade e caridade. Sim. Eu, como sou estrangeiro, eu vejo assim uma posição política geral assim do Brasil. Eu tenho uma opinião. E eu fico assim: cadê esse amor? Cadê essa fraternidade na política brasileira? Entende? Entendo. Então, você como pode se expressar nessa questão política? Como a senhora pode botar esse amor, essa fraternidade e caridade? Que maravilha! Eu acho que você me deu um presente, viu? Você começou a entrevista me dando um presente. Então, vamos lá. Tem um profissional que, inclusive, é seu conterrâneo, Humberto Maturana. Certo. Acredito que você deva já saber as histórias dele. Conheço. Né? Humberto, biólogo ele. Sim. O Humberto Maturana, ele defende que nós, humanos, somos amor na essência. A essência humana é amor. E quando nós fugimos dessa essência, nós somos cobrados, ainda que a nível de consciência, ainda que a nível de ficar insatisfeito com alguma coisa, porque nós nascemos na base amor. A política, ela é uma ciência que envolve pessoas. A partir do momento que a política envolve pessoas, polis, cidade, ela tem que ser constituída na base amor. Agora, tem situações que fogem desses 3 pilares: amorosidade, fraternidade e caridade. Eu não estou querendo falar que é a maioria ou minoria, mas existem situações que fogem. Só que essas ações que fogem desses 3 pilares não é política. Eu sempre falo o seguinte, até vou repetir o que eu tenho falado nas minhas reuniões, nas minhas explanações, né, que eu gosto de chamar de encontro conversacional, que é o seguinte: se a política, depois de vários tempos de estudo, eu descobri não, e não é uma descoberta, foi uma extração. Na verdade, eu extraí esses conceitos das teorias que eu tenho estudado. Se ela baseia nesses 3 pilares da amorosidade, fraternidade e caridade, tudo que tem fora disso, vamos lá, é muito comum a gente chegar no dia a dia e a pessoa falar assim: olha, tem político que só aparece de 4 em 4 anos, tem político que muda o número do telefone de celular depois que passa a eleição para não ter contato com o seu eleitor, com o seu companheiro político. São situações que a gente ouve da população a cada momento que a gente vai. Só que isso aqui, essas ações, elas não são políticas. Mas essas pessoas que têm esse comportamento, elas entram na política, que é amor, fraternidade e caridade. Como que essas pessoas entram nessa política? Elas entram através do voto. Puxa. E quem vota? Somos nós. E outra, elas não mudam estando na política, elas já vêm com essa personalidade. Então, eu continuarei defendendo que a política é fraternidade, caridade e amor, porque é. O que foge desses 3 pilares não é política. E nós, eleitores, estamos com uma oportunidade ímpar de fazer uma ressignificada, uma repaginada, porque esse ano nós temos aí, daqui a 10 dias, 5 representantes a serem eleitos através do nosso voto, que é um ato nobre de soberania e poder. Importantíssimo, né? Sim, sim. E agora, nessa questão, qual é a sua percepção da política brasileira? Real. Olha, tem gente que divide assim, né? A política boa e a política ruim. A boa política, não. Política é política. Eu vou voltar um pouquinho aqui, lá na Grécia, que é o berço também, né, da democracia, da política. Existiram movimentos lá que às vezes contrariavam os anseios populares. Eu recordo muito bem, eu gosto de estudar muito sobre o estoicismo, que foi justamente um movimento que veio com Marco Aurélio, Zenão de Cismo, entre tantos outros lá, quando eles perceberam que a moral estava degradada, quando eles perceberam que a política estava indo para um viés que não tinha a finalidade de compreensão e de construção do bem comum, quando eles perceberam que a política que era tão nossa estava totalmente maculada. Então eles começaram o movimento inverso, de mostrar que nós precisávamos construir, que nós vivíamos do bem comum, que a gente precisava observar para as questões que estavam sob o nosso controle. Então é um movimento lindíssimo. Veja bem, eu estou falando de Grécia. Agora vamos trazer para nós. A política, ela é boa. Não tem essa questão de boa ou má política. Ela é boa, ela é amor, é fraternidade e caridade, como nós já falamos. Sim. Agora, tá tendo, às vezes, estão tendo movimentos que contrariam isso aí.
Agora, nós mesmo não sendo filósofos, nós brasileiros precisamos reposicionar, nós precisamos ser autores, principalmente nesse momento de escolha, para colocar representantes que defendam pautas e categorias que sejam do anseio popular. Aí você pode me falar assim, professora, estou no Brasil aqui, tenho observado, as pessoas falam que votam, quando a pessoa chega lá, ela não representa o que ela falou. Tira. Nós não temos político de estimação. Nós precisamos ter pessoas lá que realmente representam o anseio popular. Um mandato é de 4 anos? Então deixa ele só 4 anos, vamos colocar o outro. Não é possível que um dia a gente não vá acertar. Agora, política nós precisamos entendê-la como missão, como sacerdócio. Política não pode ser considerada profissão. Muitas pessoas entram na política, sem querer nominar aqui, e fica passando esse processo aí de 20, 30 anos na política, às vezes no mesmo cargo, sem a gente perceber uma contribuição. Quando está contribuindo, tudo bem, eu acho que está funcionando. Claro que tem uns paradigmas que eu acho que devem ser alterados, mas, por exemplo, tem um que é muito comum, muito usual, que fala que time que está ganhando não se mexe. Se a pessoa é representante, ela está fazendo um bom trabalho, tudo bem. Mas se não está, a população não está satisfeita, vamos fazer a mudança, não somente a mudança estrutural. Nós precisamos fazer a mudança organizacional. Então, a política, ela é maravilhosa. Nessa questão assim filosófica, Sócrates falava que política é como arte. Ele definia que a política é uma arte. Sim. Entende? E nessa questão assim, você acha que é difícil fazer uma política aqui no Brasil? Você se sente uma David versus Goliath? Fazer uma política como? Uma política que, nessa questão que você falou, de fazer uma política com amor, com fraternidade, com caridade, por exemplo. Eu vou falar. É difícil. Você sabe o que eu acho muito interessante? Primeiro que você está me lendo, né? Estou achando que você está conseguindo perceber minha linha de raciocínio aqui. Olha, difícil é, mas eu estou falando difícil. Eu não estou falando impossível. Certo. E o difícil, ele pode ser rompido através de quê? Da força popular. Nós percebemos muito um movimento que diz assim, eu não gosto de política, eu não quero participar, estou com chateação da política. A gente percebe no dia a dia porque eu estou nas comunidades, estou nos municípios, estou nos bairros, nas regiões rurais, sempre. E é muito comum a gente perceber isso daí. Mas tem uma frase muito interessante que eu digo o seguinte, quando você não gosta de política, essa frase não é minha, salvo engano ela é do Bertold Brecht, mas eu teria que dar uma olhada na autoria dela. Se você não gosta de política, você tem um castigo, né? Vai ter um quê? Você vai ser governado por quem gosta. E os espaços não ficam vazios. Os espaços vão ser ocupados de alguma forma. Então, se você realmente pretende buscar uma mudança, que às vezes a gente fala em mudança, a gente não sabe nem o que a gente quer mudar, mas a gente quer mudar. Mas se você quer fazer parte dessa mudança, você precisa o quê? Você precisa participar, ou seja, levantar e agir. Porque sentar e reclamar, a gente vai estar fazendo o quê? O jogo de quem está no poder e não quer que o sistema muda. Então, nós brasileiros e brasileiras somos os grandes responsáveis para romper essa dificuldade da implantação da boa política e chegar na possibilidade da implantação da boa política, que é a única política que tem, a boa. O que tem fora disso daí não é política. Professora, você tem muitas paixões na nossa vida. Muitas. Você tem muitas ferramentas na nossa vida. Sim. Então, de todas essas paixões, ferramentas que você tem, já a senhora passou por faculdade, qual é a que cheia mais seu coração? Ser cristã. Ser cristã? Ser cristã. Eu nada sou. Eu sou como diz o sopro do Criador, né? Deus, eu nem falo como minha paixão. Deus é meu tudo. Deus, na Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o que me motiva. E isso é o que me faz ser gente. E o fato de que isso aí é o que me dá base, que me motiva e me emociona, inclusive me emocionei aqui agora, gostei da tua pergunta, é o que faz com que eu queira cada dia mais estar na sociedade para servir. Nós, no início da nossa fala, ali meio que no making off, você disse uma palavra que me tocou. E eu disse a você, eu gostei dessa palavra, quando você falou fazer sentido. Sentido, sim. Nessa vida eu estou porque Deus me permite estar. E para que eu esteja e tenha sentido a minha vida, eu preciso servir. E eu sirvo a todos nós irmãos em Cristo humanos e eu sirvo aos animais.
Porque na minha concepção, Deus Pai Todo-Poderoso é Pai de todos nós. Então nós somos todos irmãos. Mãe Natureza, animais, seres humanos. Então o meu ar é ser cristã, é estar segundo as leis de Deus. E nessa questão da religião, a senhora tem uma visão da religião e da política. O que acha disso? Como mistura essa religião versus política? Vamos aqui. Eu vou colocar alguns posicionamentos aqui que são pessoais, tá? Mas eu gostaria de colocar a professora Yolanda Castro bem transparente, bem viva, para que as pessoas de fato me conheçam. Veja só. Religião e política. Nós temos um livro sagrado, que é a nossa Bíblia. Respeitando quem aceita, quem não aceita, isso aí é outra questão. Mas do ponto de vista que eu acredito, eu aceito e eu respeito. Se a gente analisar de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é constituída de atos políticos. Eu vou fazer recorte de 2 aqui. Tá bom. Veja bem, quando Jesus Cristo foi crucificado, sem a gente entrar no mérito de questão de legalidade ou não, quando Jesus Cristo foi crucificado, o corpo dele, já surrado lá e crucificado, ele ficaria pouquíssimo tempo ali, pela forma que ele estava, entraria em decomposição. Mas naquele momento, teve uma pessoa chamada José de Arimateia, que era um senador, que chegou a Pôncio Pilatos e requereu o corpo de Cristo para ser sepultado, para levar para o sepulcro. O Pôncio Pilatos tinha força política, o José de Arimateia, o Pôncio Pilatos também, né? O José de Arimateia tinha força política, ele era um senador. Provavelmente, se tivesse chegado um cidadão, uma cidadã convencional, sem um título político, talvez não tivesse nem chegado ao rei. Pois é. Mas ele pediu o corpo de Cristo, foi cedido a ele foi para o sepulcro e cumpriu todo aquele processo. Esse é um ato político. Você quer ver um outro? Na Pérsia, tinha um rei, e esse rei não gostava de judeu. Mas os judeus foram para a Pérsia. Vou tentar fazer em resumo, porque senão a história fica longa. Os judeus foram para a Pérsia. E lá tinha uma mulher pelo nome de Esther. E esse rei, devido ao contexto que ele estava, ele queria casar novamente. E entre as mulheres, ele escolheu Esther, que era uma judia. Pergunto, mas se ele não gostava de judeu, por que a Esther casou com aquele rei da Pérsia? Porque ela queria proteger o povo dela. Ela se dispôs a estar com aquele rei para que o povo dela ficasse protegido. Essa atitude de Esther, no sentido da proteção de um povo, é um ato político. Um ato político. Então, eu sei que às vezes a gente fala que religião, futebol e política não se discute. Não, a gente tem que dialogar sim, com convergência, respeitando e legitimando o lugar do outro, o modo de pensar do outro, mas religião e política são interligadas. Mas aí, você falou certo. E um ato político, às vezes, pode ser reemplaçado por um ato de amor. Sim, a política é um ato de amor, como eu falei para você lá desde o início. E se você analisar as decisões de uma maneira geral, todas elas são permeadas no amor. Eu volto lá no Maturana. Né? Nós somos basificados no amor. E quando fugimos, até no nosso dia a dia, quando a gente tem uma atitude que não está pautada nele, a gente fica mal, a consciência cobra. Para que eu fiz isso? Então, algumas pessoas, às vezes, fogem dessa categoria. Mas, via de regra, eu acredito que o bem supera o mal, que o amor prevalece. Porque no dia que não for assim, a gente perde meio que o sentido de estar nesse mundo, né? Sim, sim. Agora, professora, eu estava lendo aqui um livro de Tiago Brunet, que é um pastor, tá? Eu vou ter que colocar o óculos aqui para ver a capa do seu... Sim. Se chama 12 dias para atualizar sua vida. Certo. Vou botar aqui na tela. E é muito interessante. Ele aqui fala uma coisa assim. Vou ler um extrato bem pequeno. Se chama a ideia central permanente é aquela que, independentemente do projeto ou fase da vida que você esteja vivendo, domina o seu coração. É uma ideia que ocupa o centro de todas as outras ideias da sua vida. É mais, ela é permanente, ela para sempre. Isso é propósito. Em base a isso, professora, qual é seu propósito daqui na frente, na sua vida? O meu propósito confunde um pouco com a minha missão. Nossa. Se não estão interligados, né? Tá.
É a servidão. O meu propósito de vida é servir. E em decorrência dessa caminhada, alcançando esse propósito diariamente, a cada segundo, a cada missão, é que a gente vai computando aí na nossa história de vida as nossas vitórias. Propósitos são para serem realizados. Agora, o processo é diário. Então, o propósito da minha vida é a servidão. E você falou isso daí, me fez lembrar uma frase do Carl Jung, quando ele fala, né? Não vou colocar na íntegra, porque ele é um pouco extenso, mas o sentido é mais ou menos assim. Você pode dominar todas as teorias, dominar todas as regras. Você pode fazer de tudo, mas quando você for tocar a alma humana, seja apenas uma alma humana. É o que a gente tem que ser. Se nós pautarmos as nossas condutas e as nossas ações, seja na política, na docência, seja onde for, Sim. no sentido de estar próximo do ser humano, reconhecer o ser humano com as suas diferenciações, legitimá-las, isso é ato de amor, isso é realização de propósito. Porque, volto a falar, matéria, tudo passa. Material, tudo passa. Sentimento, palavra de conforto, auxílio, é construído diariamente e não passa. Porque ele vem como se fosse assim, a resposta naquela lei da semeadura é uma condição energética muito agradável que alcança quem serviu e a quem foi servido. Pois é. Agora, falemos um pouco mais da senhora mesma. Sim. Quais são os seus maiores pontos fortes em você? Resiliência. Tem até alguns amigos meus que falam para mim que meu sobrenome deveria ser Professora Yolanda Castro Resiliente. A vida, falei essa frase hoje cedo para um amigo, eu costumo dizer que a vida não me deve nada, nada. E quando eu falo vida, eu falo contexto divino, né? A vida não me deve nada, mas eu devo a ela a obrigação de ser feliz e de servir. E você se sente feliz? Eu nasci feliz, porque felicidades, tem o Mário Quintana, ele fala uma coisa muito interessante, felicidade você encontra em horinhas de descuido. Não é o Mário Quintana, é o Guimarães Rosa, desculpa. Sim. Felicidade você encontra em horinhas de descuido. Se nós ficarmos a vida toda esperando a realização de algo para a gente ser feliz, provavelmente a gente vai viver na infelicidade. Mas imagina só, hoje eu cheguei aqui, vi a Gisana, vi você, eu já fiquei muito feliz. Quando ela me procurou por telefone, convidando para esse momento aqui, eu fiquei super feliz. Então eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada. Porque as expectativas que eu tenho na minha vida são poucas. Uhum. E quando você não nutre expectativas acima das suas potencialidades, digamos assim, você alcança de forma que manda energia para todo o contexto onde você está e você acaba sendo feliz. Lembrando que felicidade é pontinho a pontinho. Não é um ponto lá na frente que você tem que realizar, não. Tanto é, posso fazer um recorte do momento que eu estou vivendo? Tá. Nós estamos aí numa campanha eleitoral, sou candidata a deputada estadual, e eu digo para a minha equipe, agora mesmo, falei para eles, antes de vir para cá, para a equipe toda antes de vir para cá, eu falei para eles, olha, perceberam o tanto que nós somos vitoriosos? Terminamos o dia de ontem, nós estamos a 10 dias das eleições, todo mundo bem, todo mundo com saúde, todo mundo animado, todo mundo firme no propósito de ganhar as eleições no dia 2 de outubro. Isso é alegria, isso é felicidade, pessoal. Nós não podemos ficar felizes só. A gente comemora, a pessoa que integra o grupo, que chega, a gente faz muita festa. Não é somente porque ela vem integrar o grupo, é porque as pessoas estão sendo alcançadas na alma. E perceber o quê? Que nós estamos defendendo um projeto pelo bem comum, um projeto pautado na amorosidade, na fraternidade e na caridade. Então isso para nós é alegria. O contexto que nós estamos é tudo alegria. Nós respiramos de graça. Olha que coisa mais linda. E agora, professora, quais são os seus pontos mais adversos, seus maiores medos? Olha, eu costumo dizer que eu sou teimosa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e disse a ela, olha, lá quando a gente começa a estudar psicologia, tem alguns autores que falam, ser alegre é bom, agora a alegria excessiva, ela pode cair no ponto da patologia. A gente tem um ponto de normalidade, né? Então, assim, você pode ser alegre? Pode, mas o mínimo e o máximo é que desceu do mínimo e subiu do máximo, a gente tem que ficar analisando o que está acontecendo. Isso acontece com a alegria, isso acontece com a tristeza. E um ponto que eu posso dizer, não sei se seria um ponto negativo, mas é um ponto que merece atenção em relação à minha pessoa, é porque ser corajoso
é bom. Sim. Nós temos que ser, inclusive tem uma frase do mesmo Guimarães Rosa que fala, né, que a vida exige da gente a coragem. Sim. Agora a Mil, eu acho que ela tá meio assim, fora do normal, ela tá muito acima, assim, entendeu? Então de vez em quando eu acho que eu preciso dar uma chamada de atenção em mim mesma e falar assim, vamos aqui. Porém, a minha coragem, mesmo eu sentindo que ela é um pouco acima do normal por enfrentar desafios quase proporcional, claro, né, com todo respeito a Davi e Golias, ele vem pautado na disciplina, no planejamento, em execuções possíveis, né? E sempre prevendo ali as possibilidades variáveis. Então, às vezes quando a gente está dentro do contexto, não sabemos avaliar muito, mas o que eu ouço às vezes das pessoas é isso, que eu sou uma pessoa mais teimosa, eu quero, vamos fazer, vamos, é possível, nós vamos, às vezes a pessoa está falando que não. Agora, como todo ser humano, às vezes eu posso me alterar, às vezes eu posso fazer alguma coisa, mas são análises assim diárias que ao falar comigo a gente retoma. Mas voltando lá no aspecto positivo, a resiliência é o meu forte. Tá. Eu gostei disso de... Nós temos que ter um equilíbrio, certo? Sim. E a felicidade consta justamente em procurar esses equilíbrios. Uhum. Porque nós, não todo dia nós podemos ficar assim, alegre, contentes. Sim. Temos que ter nossos momentos de tristeza também, porque senão não tem sentido a vida, sabe? Sim. Então eu acho que a felicidade vai por esse sentido, por um equilíbrio na vida. Uhum. Eu gosto. Sim. E até agora, o que a professora sente orgulho de você mesma? Com que se sente orgulhosa? Da minha determinação. Nossa. Eu até brinco, não sei nem se eu posso falar isso aqui ao público, né? Eu brinco com as pessoas e falo assim, eu sou tão minha fã que se eu fosse homem eu casava comigo. A minha determinação, a minha garra, eu acho que tem momentos de baixa na vida da gente, tem momentos que a gente precisa se curvar, colocar os joelhos no chão, as mãos para o céu e falar, pai, estou aqui, preciso do teu apoio. A gente precisa do apoio de Deus sempre, né? Mas tem momento que a gente sente que recebeu uma sacudida diferente, mas via de regra, eu posso até receber essa sacudida, mas eu falo que eu sou igual a árvore do carvalho, né? Quando você percebe o carvalheiro assim, bem com o tronco grosso, robusto, é porque a ventania é muito intensa, a tempestade é intensa e ele vai se fortalecendo, né? Ao invés de ele se curvar, ele vai se fortalecendo. Ou também sou tipo o bambu, que enverga, mas não quebra, né? E a máxima é isso, porque não teríamos motivo de estar nessa vida se a gente tivesse que passar em brancas nuvens, se a gente tivesse aqui para poder viver só com coisas boas e também tirar o foco de que a vida é material. Na verdade, a vida ela é um contexto espiritual, um contexto emocional. Sim. Aí faz sentido a gente estar aqui. Tá, faz muito sentido, certo. E agora, que você tem uma intuição na política daqui na frente? Qual é a sua intuição? A senhora ganha ou perde? A minha? É. Eu estou vindo de uma história política muito interessante, né? Quando eu extraí das teorias que eu tenho estudado sobre esses conceitos da política, essa já é a minha 4ª campanha eleitoral. Então eu fui candidata a vereadora por 3 vezes, fiquei nas 2 primeiras na suplência. Na 3ª campanha fomos consagrados, né? O nosso esforço e tudo mais foi consagrado com a vitória. Sou vereadora aqui na nossa capital. Sim. E agora estou na 3ª eleição. Nas 4 eleições, eu tinha e tenho plena convicção de que nós estamos num jogo. E como todo jogo, a gente pode ganhar ou a gente pode perder. Uhum. Eu queria só fazer um recorte dessa palavra aqui, no contexto da política, no contexto da minha vida. Sim. Eu não uso essa palavra perder. Tá. Eu falo que dentro de um jogo eu ganho ou eu aprendo. Deixa uma ensinança, né? Isso. Eu nunca perdi uma eleição. Em algumas eu aprendi e nas outras eu aprendi ganhando. Beleza. Mas perder não é o meu forte. Então a minha intuição estamos no caminho certo, as pesquisas têm apontado que nós estamos na direção correta, porque tem uma frase que fala que a velocidade, a direção é mais ou tão importante quanto a velocidade, né? Então, nós estamos na direção certa, mas ainda temos 10 dias de muito trabalho para que a gente consagre e consolide essa vitória. Mas dentro do meu coração, percebendo o movimento da equipe, percebendo o movimento do grupo e o acolhimento do Tocantins, com o nome Professor Yolanda Castro 14100, a intuição firme é de que seremos contemplados com a vitória no dia 2 de outubro. Entendi. E agora, professora,
No caso de seguir com... conseguir uma vaga como deputada, é estadual, né? Sim. Você estaria disposta a agir... não, em caso de não conseguir... De não conseguir. Você estaria disposta a agir em novas campanhas? Eu não tenho na minha script não está colocando a questão de não conseguir, não. Mas como eu falei para você lá no início, ou melhor, em meados aqui próximo da nossa fala, desistir da política só se for porque eu percebo o direcionamento divino. Caso contrário, eu continuo no direcionamento divino de permanecer na política. Sim. Ou seja, faz parte da caminhada, né? Como eu digo para você, o propósito aqui é de vitória no dia 2 de outubro. Mas se por acaso Deus falar, não, você tem missões em outros lugares, eu vou cumprir, vou receber com muito amor e vou continuar vereadora, né? E eu, como vereadora, eu continuo na mesma representatividade popular. Você, como vereadora, você tem esse cargo até quando? Até 2020, nós estamos 21, 22, 23, de 2024, 31 de dezembro de 2024, tá. Com a graça de Deus. Né? Então, assim, eu continuo vereadora. E outra, tem uma frase que eu falei há muito tempo atrás, eu estava num partido político e eles me cobravam a postura para assumir um cargo. E naquele momento eu percebia que se eu ficasse fora daquele cargo, eu contribuiria muito mais do que estando com aquele título ali daquele cargo, né? E eles me pressionaram e eu falei assim, olha, para a gente liderar, a gente não precisa ter o status do cargo. Uhum. Para a gente ajudar, para a gente servir, a gente também não precisa. Facilita. Sim. Facilita. Tanto é verdade que eu faço um recorte da minha vida e pego esse 1 ano e meio aí, 1 ano e 9 meses como vereadora. Se eu for fazer um balanço, eu já consegui auxiliar, contribuir, ajudar muito mais irmãos do que provavelmente na minha vida inteira. Por quê? Porque portas se abrem. Quando você tem uma representatividade, portas se abrem. Nós enfrentamos recentemente uma pandemia. Sabemos que a movimentação de todos é que fez com que o contexto fosse mudando, mas era tudo muito difícil, as dificuldades foram grandiosas. E nós, como vereadora, nós conseguimos estar no amparo e ser amparados também para muitos irmãos. E com certeza numa proporção muito maior do que se eu tivesse apenas como uma cidadã. Não é apenas como uma cidadã, é como cidadã. Sim. Você entendeu? Então, se Deus não nos reservar a vitória nesse momento, apesar de todo o trabalho que a gente vem fazendo, significa que essa porta foi fechada, mas muitas janelas vão se abrir. E isso não é clichê, não. Uhum. É porque é algo que eu acredito. Na minha vida, tudo acontece como tem que acontecer para o meu melhor. Ainda que às vezes a minha vontade não coincida com a vontade de Deus, mas é porque Ele escuta e Ele vê o que eu não vejo, o que eu não escuto. Então Ele mesmo determina e eu só acolho. E agora, professora, o que acha de os empresários que viram políticos? É uma boa mistura isso? Toda mistura é boa, porque na verdade não são empresários que viram políticos. Nós nascemos políticos. Quando me perguntam assim, professora, quando foi que você ingressou? Isso foi um jornalista que fez essa pergunta. Quando foi que você ingressou na política? Eu falei no dia 26 de dezembro de 1973, no dia que eu nasci, em Porto Nacional. Porque, apesar que já dentro da barriga, né, na gravidez ali, nós já somos sujeitos de direitos, né, nós temos ali o direito, nascituro e tudo mais, mas assim, eu fiz um recorte e fui só um pouquinho à frente. Nós somos seres políticos, nós nascemos para a política. Alguns fazem um recorte mais direto. Por exemplo, nós temos políticos que são jornalistas. Eu lembro de uma entrevista da Miriam Leitão, quando ela falou que ama a política, eu gosto muito da política e queria contribuir com a política, mas eu não dou conta de ser candidata. Então eu fui fazer o quê? O jornalismo político. Então, o empresário, ele é um político por excelência. Ele está ali contribuindo com a transformação social, ele está empregando pessoas, ele está gerando rendas, ele está pagando imposto, com as mais diversas dificuldades que ele tem. E ele entrar na política é mais uma comprovação de que ele ama o lugar que ele vive, seja o município, seja o estado, seja o país, ama o lugar que ele vive e pretende fazer o bem comum como ele faz a nível da empresa que é dele. Mas a essência de um empresário é ter lucro, né? Ou não? Sim, não é do empresário, é o contexto empresarial, né? Contexto empresarial, o contexto empresarial. Mas tem lucro maior do que você fazer o bem comum, do que você fazer uma gestão. Mas não todo mundo pensa assim. Tem empresário que só quer lucro e pronto. Mas é como eles veem uma coisa assim como um investimento. Tá, então vamos aqui. Amo as suas colocações. Parece que a gente treinou.
E olha que é a primeira vez que nós estamos nos encontrando, Sim. né? Tomara que a gente se encontre mais. Estou super às ordens. E como diputada. Com a graça de Deus. Pois é. E com a força popular, né? Vou te fazer a intervenção na sua pergunta da seguinte forma. Você falou assim, que tem empresário que só pensa em lucro. Sim. Né? Não foi essa a pergunta que você fez, então vamos aqui. No nosso contexto, tem professor e professor. Também. Advogado e advogado. Também. Médico e médico. Também. Político e político. Empresário e empresário, e joio e trigo. Com certeza. Cabe a nós o quê? A separação. Naquela máxima de, se ele entrou lá visando só o lucro, ou quem quer que seja que entra no poder público, ao invés de entrar por uma gestão compartilhada, por uma gestão que visa o bem comum, se ele optar pelo bem particular, político de estimação a gente não tem, nós precisamos tirá-lo. A representatividade é escolhida por nós, as autoridades são determinadas por Deus, mas são escolhidas por nós. A Constituição Federal é muito clara, que o poder emana do povo. Aquele títulozinho de eleitor tem a saúde, a educação, a infraestrutura, o turismo, tem tudo que a gente precisa, porque está em nós. Tem uma frase do Ulisses Guimarães, que eu acho ela muito representativa. Ele fala assim, que o político, ele só tem medo do povo reunido na rua. É o que amedronta um político, né? E ontem, numa reunião que nós fizemos aqui numa região muito querida, que é a região do Aureni, eu coloquei para o pessoal, falei, olha, um leão, ele ataca um búfalo. Sim. Mas um leão, sozinho, ele não ataca uma manada de búfalos. Então, o que nós precisamos fazer? Mostrar que nós estamos no poder. Se existem pessoas que entram naquele espaço político com a ideia de construção de bem particular, deverá ser percebido e nós, eleitores, temos que ser protagonistas, porque só reclamar não vai resolver. Nós temos que ser autores dessa mudança. Nós precisamos o quê? Reunir e retirar. Tanto é verdade que nós temos aí. Tem pessoas que entram lá quando pensam que nós já saíram. Por quê? Porque não mostraram que vieram, que é a proporção do bem comum. Com certeza. Professora, você tem algum mentor ou mentora que está guiando a senhora? Deus. Nossa, que resposta! Deus. Mas é assim, eu sempre falo que os pais são os primeiros mentores da gente, né? E depois a gente tem, como eu já falei, tem professores, ou tem uma pessoa que já tem uma experiência assim grande, por exemplo, na vida política. Minha mãe e o meu pai. O meu pai já é falecido. O meu pai foi uma pessoa que nasceu para servir. Talvez seja esse um dos pontos básicos do meu propósito de vida e propósito como ser humano e na política também. Eu venho de uma família servidora. Eu cresci vendo que com os meus pais, quanto mais eles dividiam, mais multiplicava. Quanto mais eles acolhiam pessoas, nós temos aí várias pessoas que passaram pelo nosso contexto familiar. Até esses dias eu brincando com meu filho, lá em casa tinha um sanitário e nós vivíamos em 16 pessoas na mesma casa e todo mundo vivia bem, né? Porque a gente aprendeu desde cedo compartilhar horários e tudo mais na nossa vida. Então, o meu pai, mesmo ele não tendo sido tão ativo na política eletiva no sentido de ele se candidatar, mas foi uma pessoa muito viva na política social. E a minha mãe, meu pai já é falecido, né? Meu pai é o Antônio Cumprido, muito querido ainda na região de Porto Nacional, Silvanópolis, Chapada, Natividade, Conceição. Mesmo depois de 22 anos de falecido, as pessoas falam nele com muito carinho. Ou seja, ele deixou o legado dele, ele da representatividade fraterna. E agora minha mãe é uma historiadora, professora, está com 78 anos de idade. E é uma política por excelência. Ela nunca quis se candidatar, optou a vida dela, ela sempre trabalhou como professora, nunca quis nem cargo de coordenação, não, porque o contexto dela era diferente, estar com pessoas. Então, dizem que exemplos arrastam, né? Sim. Arrastam. E eu vivi excelentes exemplos pelos meus pais. Os pais vêm com essa função, isso é fato. E cabe a nós absorver o que nós conseguimos desenvolver. E acho que eu fiz um bom trabalho nesse sentido. Apesar que ela hoje fala assim, né? Você poderia descansar,
não mexe com política mais não, vai descansar, porque ela sabe que a caminhada política ela é árdua, né? E pai e mãe quer proteger filho, pesada, né? É pesada. E a senhora não fica estressada nesses dias de campanha política? Se eu fico estressada? É. Meu Deus do céu, pergunta pro pessoal que fica comigo. Ou você estressa eles? Como é? Eu falo para eles de vez em quando assim, olha, pelo amor de Deus, hoje eu estou sorrindo porque eu tenho que sorrir, porque na verdade eu sorrio por excelência, né? É algo meu, né? Hoje eu estou sorrindo porque eu tenho que sorrir, vamos evitar conversar comigo essas próximas horas, porque na verdade, assim, eu acredito muito que estratégia e execução são pontos importantes de um projeto. E o ideal é que fiquem pessoas separadas, né? Uhum. A estratégia da execução. Mas talvez esse enquadre até como um ponto, como você disse lá atrás, pontos fortes e ponto fraco, né? Sim. Talvez eu ainda estou muito na estratégia, eu fico muito antenada ali na questão das estratégias e automaticamente eu quero acompanhar as execuções. Então isso aí sobrecarrega a gente, querendo ou não sobrecarrega, né? Mas eu não faço isso querendo centralizar. Talvez até algumas pessoas enquadrem como centralização. Mas eu enquadro isso como cuidado. Entendi. Como zelo. Professora, já para ir fechando aqui essa série de perguntas, eu quero uma pergunta muito importante. Aqui, quando eu cheguei no Tocantins, no Palmas, a verdade é que eu não tinha muita ideia do que fazer. Eu procurei emprego, coisas assim. Ao final de contas, eu arrumei meu próprio emprego, sabe? Então, mas é difícil empreender. É muito difícil. O que você falaria para todos os empreendedores de Tocantins que eles estão começando, que eles têm um sonho? O que falaria para eles? Eu vou estender um pouco essa pergunta minha para contextualizá-la. Pode. Tá bom? Você finalizou, é difícil empreender, e o que eu falaria? Vou fazer um recorte. Lá atrás eu disse para você que nós não estamos nessa terra para passar em brancas nuvens, e que via de regra qualquer movimento que nós fazemos, seja no empreendedorismo, seja na política, seja na docência, seja onde for, são movimentos difíceis. Mas se fosse fácil, que graça teria? Então o que nós precisamos ter? Conhecimento de causa. A gente tem que entrar em algo sabendo do que vai acontecer, do que pode acontecer e como nós agiremos caso aconteça, para que não entremos em desespero. Então, aquele ali é o planejamento, desenvolvimento, ação e conclusão, aquele PDCA lá da administração, né? Diante disso daí, não é difícil somente empreender. É difícil movimentar nesse sistema que nós estamos. Não estou nem falando aqui questão de sistema de governo, nada disso não. No sistema econômico que nós estamos, é difícil, qualquer que seja a área. Desde o empreendedor que está ali, que se dispõe a comprar uma caixa de balinha, ainda que na informalidade ficar num ponto de ônibus vendendo aquelas balas, aqueles donos, proprietários de grandes empresas que empregam muitas pessoas. Todos têm o mesmo grau de importância. E todos têm os mesmos valores e princípios. Mas eu digo o seguinte, o que eu diria para o empreendedor? Vamos ampliar o olhar? Eu diria para o ser humano, não desista. Não desista. Estudem muito, planejem muito. Eu vi uma frase uma vez que diz que o japonês, ele planeja na proporção de 9 e executa em 1. Nós precisamos dessa máxima, porque diz que o brasileiro planeja em 1 para executar na proporção de 9. Aí a gente perde dinheiro. Aí a gente perde tempo. Dinheiro, eu falo, perder dinheiro é ruim. Mas mais ainda a gente perde saúdes física e mental. Então nós não podemos entrar nesse contexto, porque a gente tem que entrar no empreendedorismo em qualquer área, não é para perder a saúde. A gente tem que entrar para servir e para ser beneficiado segundo as nossas possibilidades e os nossos esforços, né? Então não desista. Sonho não é algo de se desistir, é algo de se ressignificar, é algo de replanejar, mas desistir de sonho, a gente vai ter uma cobrança interior muito grande para o resto da vida. Professora, qual é o seu sonho para o Brasil? Ai, meu sonho para o Brasil. Vou de novo contextualizar. Olha, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, se nós não percebermos a mudança e que tem muita coisa boa acontecendo, nós vamos estar praticando
ou melhor, nós não vamos estar praticando a gratidão. Então, nós precisamos ser gratos. Voltando àquela questão, eu acredito nesse contexto energético, na lei da semeadura, né? Então, se a gente analisar que tem muita coisa que já aconteceu, por exemplo, vamos fazer um recorte aqui do Tocantins? Tá. O Tocantins tem pouco mais de 30 anos, né? Ele foi instituído na Constituição Federal de 88. É novo, é mais novo que eu. Justamente do que a gente, né? Se a gente for analisar do ponto de vista de Tocantins, só para fazer um recorte para ilustrar melhor a nossa fala, quando não existia o Tocantins, que era o antigo norte de Goiás, para você ter noção, tinha uma frase muito doída de se ouvir, que essa região aqui, principalmente tocante a sudeste e tudo mais do nosso estado, era considerado como corredor da miséria. Falavam. Alguém falava, a gente não recebia isso, a gente não internalizava. Nós aqui sempre fomos muito patriotas, bairristas, nós acreditávamos no Tocantins, na divisão do estado. Mas aí, quando você pega hoje o estado de Tocantins e traz esses 30 e poucos anos para cá, você vai perceber que muita coisa boa aconteceu. Nós já temos, vou só fazer um recorte na educação. Eu, com 13 anos de idade, fui embora para Goiânia estudar. Por quê? Mesmo eu sendo filho de Porto Nacional, que é considerada como uma capital da cultura, nós não tínhamos condições de concluir os estudos lá, por deficiência de professores e tudo mais, mesmo no contexto cultural que a gente tinha. Hoje, não. O nosso filho tem condições de fazer o curso que ele quiser. Claro, alguns cursos mais específicos, mais regionalistas não, mas via de regra, nossos filhos, nossas pessoas, nossos amigos têm condições de estudar aqui. Essas transformações vieram através da política. Então, quando você pergunta para mim, qual que é o meu sonho? Falar em igualdade eu não digo que é impossível, mas é difícil, não dá. Então, a gente não vai lutar por isso daí para a gente não cair no contexto da infelicidade por não conseguir igualdade para todo mundo. Mas o meu sonho é de não ver nenhum irmão, nenhuma irmã e nenhum animal passar fome. Beleza. Mesa farta para todo mundo. Agora, igualdade, nós somos seres que somos todos diferentes. Sim. Não será melhor ter mais oportunidades? Oportunidades, elas existem. Acho que eu te cortei, você quer continuar a pergunta? É isso mesmo? Sim, não é, né? Oportunidades, elas existem. Veja bem, vamos voltar um pouquinho lá na Bíblia, né? Eu não vou falar a parábola assim ao pé da letra, mas nós sabemos lá que teve um momento que foi entregue dinheiro para pessoas diferentes, nas mesmas quantidades. Um guardou, deixou o mesmo tanto, o outro multiplicou, e o outro, acho que desfez, alguma coisa assim, se eu não estou faltando com a interpretação correta, mas eu acho que voltou sem o dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Oportunidades, não basta a oportunidade existir. Cada pessoa tem a sua estrutura. Você quer ver um exemplo? Tem gente que pega R$1 e transforma ele em milhão. Sim. Tem gente que pega milhão e transforma em nada. Quem está certo ou quem está errado? Ninguém está certo ou quem está errado. Nós precisamos perceber a nossa aptidão, a nossa habilidade, a nossa competência. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Tem gente que fala comigo, você é doida de mexer com política. Eu sou mais ou menos doida, né? Como diz Ariano Suassuna. Eu me identifico com esse povo, sabe? Me identifico com eles. Mas veja bem, nem todo mundo nasceu para empreender. Nem todo mundo nasceu para ser político eletivo. Nem todo mundo nasceu... Tem várias funções. Mas nem todo mundo. O que a pessoa precisa perceber é do que de fato ela sente carinho em desenvolver, fazer com amor, porque aí o resultado vem. Porque se tem uma metáfora que a gente usa muito na docência, se todo mundo for avaliado segundo a mesma oportunidade, segundo as mesmas condições, é mais ou menos aquela matéria que diz, né? Vai ganhar 10 o animal que subir na árvore. Aí tá ali o elefante, o macaco, o passarinho e a lagarta. 3 vão tirar 10. O elefante não vai. Por quê? Porque a aptidão dele não é para subir em árvore. Né? Então, oportunidades nós temos. E eu sempre digo o seguinte: quando você não encontrar a oportunidade, respira fundo, pare, pense e crie a oportunidade. E eu ainda completo mais. Quem fechou a porta, depois que você cria a sua oportunidade, quem fechou a porta, avisa que eu estou voltando para comprar o prédio. Então depende muito da gente também. Depende de nós, depende de Deus, depende de nós e do contexto que nós estamos, de nos conhecer e perceber qual o melhor lugar para ocuparmos.
Olha, esses aplausos são para vocês. Obrigada, para nós. A gente não está percebendo aqui no Instagram porque nós estamos escutando aqui. Certo. Só que eu gostei muito dessa fala. Professora, olha a tela aqui, ó. Vamos falar aqui um pouquinho da sua vida privada. Sim. Olha, vamos fazer campanha para a professora? Bora? Vamos. Professora Yolanda Castro, 14100. Isso. Olha, professora, como... Deixa eu mostrar aqui. Como tem muita coisa aí. Sim. Na sua campanha. Mas eu quero mostrar outra coisa. Eu quero mostrar o seu perfil mais pessoal. Sim. Me chamou a atenção essa imagem aqui. Você canta, professora? Amo música. Nossa. Lembra que eu falei que eu fui inspirada pela minha professora Yarirene Costa Braga? Ali do lado direito, né, da posição que a gente está aqui, é o meu sobrinho, o Ageu, e o Gabriel, que é um sanfoneiro maravilhoso também. O Ageu tem uma dupla sertaneja muito boa, o Ageu e Rodrigo. E o Gabriel é um sanfoneiro que é um artista, assim, que nasceu com a alma linda, né? O Gabriel. Todos dois. E ali a gente reúne, né? Com os amigos, cantando. Desse provérbio eu gosto, que quem canta males espanta. Esse eu gosto muito, sabe? E realmente. E se tem algo que como que eu digo assim, que me tira do campo do estresse, do cansaço, é a música. Então eu tenho um filho que gosta muito de tocar violão, né? E às vezes quando eu tô meio cansada, esse aí, ó. Esse é meu filho. Esse aqui. Isso. Aí às vezes quando eu tô meio cansada, eu viro pra ele e falo assim: filha, mamãe precisa conversar um pouquinho com você. Aí ele, calma lá, ele pega o violão, a gente canta umas 2, 3 canções, e ele fala: e agora, como é que a senhora tá? Eu falo: tô bem. Agora eu tô bem. Nossa, que linda família. Minha filha tá ali, minha filha é médica, meu filho tá concluindo medicina. São aqueles dois ali. Essa é minha mãe, essa de baixo é minha... Olha aí, a minha paixão pelos animais. Tem animais de estimação, a senhora? Eu sou apaixonada de animal. Essa ali do meio é minha mãe. Aí é a sua mãe. Essa é fantástica. Essa foto é atual, ela tá com 78 anos, mas você olha e você diz que ela tem assim uns 60 anos. Nossa. Uma vitalidade muito grande. Esse ali é o Logan, meu cachorro, né? Que é queridíssimo. Bom demais. Eu com a turminha, na sala de aula, lá no seu Piubra. Pois é. Professora, eu quero agradecer pelo meu convite, por ter aceitado meu convite. Me perdoa a minha fala, que ainda estou pegando aula de português aí. Se cometi algum erro, mas a intenção é essa, a intenção é conectar com as pessoas, conhecer as pessoas, conhecer o pensamento delas, sabe? Porque assim, como estamos olhando aí na tela, é difícil perceber uma real conexão, Sim. entende? Então, nesse espaço aqui, temos essa oportunidade, sabe? Sim. De conhecer um pouco mais ao fundo do pensamento, do sentimento que tem a pessoa. E acho que você tem muita paixão, professora. Amém. Amém. E com certeza, se... Vou pegar meu câmera aqui. Com certeza, povo, se você se apoia a professora, 14100, né? 14100. Gente, vai ter um luxo de diputada estadual. Obrigada, Com né? certeza. E eu tenho mais ainda a agradecer através da minha queridíssima Gisana Castro, que foi quem me fez o convite, né? Para chegar até você, fez esse link até a gente. E eu digo o seguinte, nós estamos num mundo que o poder de escuta, ele tá pequeno. A gente fala mais e escuta menos. E às vezes eu digo para as pessoas, vamos nos escutar. Pois é. Vamos nos sentir. Por quê? Porque quando a gente se conhece, fica tão mais tranquilo para a gente conviver harmonicamente, né? Então, assim, agradeço a oportunidade de você poder mostrar a professora Yolanda também do lado pessoal, que é um lado extremamente, assim, sensível, não é frágil, é sensível, humano, né? E digamos ao povo do Tocantins, a quem está ouvindo esse podcast,
que eu preciso de vocês. 14.100 está aí nessa reta final de campanha, precisando cada vez mais da nossa união, da nossa força e dependendo muito de Deus. E temos muito o que fazer pelo nosso Estado, seja como cidadão, eleito ou não eleito, mas o nosso Estado precisa da nossa força. Meu muito obrigada. Muito obrigado, professora, pelas suas palavras. A gente está muito contenta porque você é minha terceira convidada. Então, muito obrigado novamente. E, pessoal, se quer mais conteúdo, se quer mais convidados de qualidade como a professora Yolanda Castro, curta o canal, compartilha, porque aqui nós vamos seguir evoluindo para vocês terem conteúdo de muito boa qualidade e muito interessante para vocês, certo? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.